E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor William, eu sou o professor de História e hoje nós vamos estar falando acerca das sociedades escravistas Grécia e Roma. Dentro dessas sociedades escravistas, nós vamos estar falando acerca de como surgiu esse lance da escravidão, como que ele se desenvolveu, como que cada cidade trabalhou isso, seus aspectos e assim por diante. Mas vamos lá. Quando nós falamos de escravidão, nós devemos sempre ter em mente que escravidão ela é uma relação de trabalho que existia há muito e muito tempo atrás. Isso não é novidade, isso não é algo de agora. Desde sempre teve esse tipo de relação de trabalho, tá? Quando nós olhamos para o Código de Hammurabi, o Código de Hammurabi ela é uma lei muito antiga que foi escrita entre os babilônios, né? Isso aí há muito tempo atrás, tá? E nesse Código de Hammurabi já se discutia a relação entre o senhor e o escravo. Como que era essa relação, até onde ia, né, o limite do escravo, o limite do senhor, como que se dava essa questão dessa relação social entre eles, tá? A escravidão ela também foi utilizada por alguns povos antigos, né? Ela foi utilizada entre os egípcios, os assírios, os hebreus, os gregos e os romanos. Então, dentro disso tudo, quando nós olhamos lá para a Grécia, nós vamos encontrar a cidade-estado Atenas, tá? O que é uma cidade-estado? Uma cidade-estado é uma cidade autossuficiente. É uma cidade que tem as suas próprias leis, que tem a sua própria religião. É uma cidade que ela é autônoma, ela não depende de outras cidades, ou seja, é uma cidade independente. Isso é uma cidade-estado, tá? É diferente, né, do sistema de governo que nós temos hoje aqui no Brasil. Hoje, né, apesar de ter algumas leis municipais, nós também temos leis federais. Então, o município, ele fica, de certa forma, né, nas mãos do Estado com relação às leis. Só que, antigamente, na época da Grécia, isso não funcionava. Cada cidade, ela era independente, no seu aspecto religioso, no seu aspecto civil e no seu aspecto jurídico. Isso é uma cidade-estado. Quando nós falamos de cidade-estado, nós encontramos a cidade de Atenas, que foi uma das cidades mais importantes da Grécia. E lá em Atenas, boa parte dos escravos que faziam parte lá dessa cidade, eles eram provenientes de regiões da Ásia Menor e da Trácia, tá? E como que esses escravos eles eram obtidos? Esses escravos eles eram obtidos por meio de guerras entre os diversos povos que existiam na época. Então Atenas ia à guerra, né, ia buscando a expansão do seu território. Então, conforme ela ia vencendo as guerras, aquelas pessoas que eram capturadas, elas acabavam se tornando escravos dentro de Atenas. Então, havia também na época os traficantes, né? Os traficantes de escravos, que eram aqueles que eram responsáveis pela compra e pela venda dessas pessoas, tá? Os escravos também, dentro da sociedade ateniense, eles tinham diferentes posições dentro dessa sociedade, tá? Havia um grupo de escravos que era o escravo rural, que era o escravo que trabalhava no campo, que era o escravo que trabalhava nas minas, e também tinha o escravo urbano, que era aquele que trabalhava dentro da casa, ou aquele que também fazia parte da patrulha policial da cidade de Atenas. Então, como eu acabei de falar aqui, vocês podem estar olhando aqui, que haviam então escravos que formavam a força policial da cidade, e o escravo também, dentro dessa cidade de Atenas, ele tinha digamos, uma vantagem, que ele poderia, se ele conseguisse, obviamente, comprar a sua liberdade, tá? E os escravos, como eu disse para vocês, haviam duas classes, aqueles rurais e os urbanos. Então,
a qualidade de vida pior, né? O sofrimento, a qualidade de vida pior estava relacionada àqueles escravos que trabalhavam na área rural, porque eles trabalhavam várias horas por dia, trabalho muito pesado, que era o trabalho do campo, né, das produções agrícolas, da questão dos minérios, das minas e assim por diante. Outra coisa que nós também devemos prestar atenção é que dentro da cidade de Atenas, né, a Atenas ela é uma cidade que ela tem uma característica cosmopolita, ou seja, era uma cidade cheia de estrangeiros, é uma cidade composta por muitas pessoas de fora, completamente diferente de Esparta, que nós vamos falar aqui mais adiante. Então a escravidão ateniense, ela é marcada também porque entre os escravos todos eram considerados iguais perante essa sociedade, né, entre eles, e eles tinham também, né, se eles conseguissem, a oportunidade e o privilégio de poder comprar a sua liberdade. Diferentemente de Esparta. Esparta, eles não tinham essa possibilidade. A pessoa chegou lá, ela foi escravizada, os seus filhos serão escravos para o resto da vida, tá? O uso de escravos dentro da sociedade ateniense era muito importante, porque a escravidão ela era a base da pirâmide social. Então, eram os escravos que contribuíam para a produção de alimentos, para o enriquecimento da cidade através dos minérios que eles exploravam ali naquela época. Então, a mão de obra escrava, ela é extremamente, eu posso dizer para vocês que ela é a base do sustento, né, de qualquer sociedade que tenha esse hábito aqui. Então, como Atenas também tem o hábito da escravidão, então os escravos eles eram os responsáveis pelo mantimento e pelo sustento dessa cidade, desse sistema, tá? A classe de escravos, para vocês terem uma ideia, eram tantos escravos em Atenas que essa classe ela compunha 1/3 da população. Então 1/3 da população de Atenas era escravo. Então os outros que sobraram, que é a minoria, era o quê? Eram os patrícios, né? Que nós vamos estar falando isso aí mais à frente. Agora, quando nós falamos da cidade de Esparta, né? Que é uma cidade-estado também, da Grécia, é uma cidade-estado que tem uma característica xenofóbica, diferentemente de Atenas, que é cosmopolita, tá? O que é uma sociedade xenofóbica? Eles não tratam bem os estrangeiros, tanto que os escravos lá, eles eram chamados de ilotas, tá? Ilotas, lá na cidade de Esparta. E eles não podiam ser artesãos e nem possuir outro escravo. E muito menos um dia conquistar o direito à liberdade. Então isso não acontecia. Por quê? Quem que eram os escravos? Eram os estrangeiros que eram conquistados pela cidade, né? Pela cidade mais forte. Então os mais fracos eram escravizados pelos mais fortes. Esses que eram escravizados pelos mais fortes, eles eram o quê? Os estrangeiros. Então, como Esparta tinha uma característica xenofóbica, ela não olhava com bons olhos os estrangeiros. Então, era por isso que ser escravo, digamos assim, era pior em Esparta do que em Atenas. Porque em Atenas ainda havia a possibilidade, ainda que remota, dele conquistar a sua liberdade. Já que na cidade de Esparta, isso estava fora, né, de situação. Isso nunca aconteceria. Em Roma, agora, que a gente vai falar de Roma, essas relações entre escravos e o seu senhor foi alterada, tá? Foi alterada com leis que foram promulgadas na época, dando mais direitos aos escravos. Então, o senhor que possuía um escravo, através das leis que foram promulgadas na época, na cidade de Roma, ele tinha como obrigação dar uma boa alimentação para o seu escravo, mantê-lo bem vestido, e os senhores também foram proibidos de castigar os seus escravos até a morte. Então essas medidas em favor dos escravos é uma mera consequência da rebelião
de escravos que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, que foi conhecida como a rebelião de Espartaco, que foi liderada por um escravo Espartaco. Se você abrir lá no seu Netflix, você vai ver que lá tem uma série chamada Espartacus. Então aquela série lá, ela mostra, né, um pouco da história do que foi essa rebelião aí, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Então assim, depois dessa rebelião, muitas leis foram promulgadas na época para poder, digamos assim, ajudar, né, dar mais, digamos assim, melhores condições de vida aos escravos. Mas vamos recapitular aqui a nossa aula. Então, nós falamos que a escravidão, ela é um tipo de relação de trabalho que existia há muito tempo na história, tá? Nós falamos aqui que os escravos, eles eram obtidos por meio de realizações de guerras. Então, a sociedade mais forte que dominava a outra, escravizava a outra. E nós falamos que alguns escravos na cidade de Atenas, eles eram o quê? Utilizados para poder formar as forças policiais, e também haviam aqueles escravos que viviam lá na área rural em situações precárias. Em Roma, toda essa situação, né, toda essa relação entre escravo e o seu senhor, elas foram alteradas. Beleza? Então nós ficamos por aqui. Um forte abraço para você e até a próxima aula.